Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai aqui para nossa primeira aula, uma aula de mecânica, e nessa primeira aula nós vamos aprender alguns conceitos de cinemática. No meio da aula a gente vai ver o que a cinemática representa dentro da mecânica. Então vamos lá. Bom, vamos fazer uma introdução aos conceitos de cinemática, né? Primeiro, para a gente entender, a cinemática ela é uma parte da mecânica. A mecânica é a área da física que estuda os movimentos dos corpos. Lembrando que aqui a gente está falando de corpos, não são cadáveres, tá, gente? Corpo é qualquer porção limitada de matéria, tá? Então, um livro, um pedaço de madeira, um prego, o próprio planeta Terra, o Sol, as estrelas, enfim, todos esses são corpos porque são porções limitadas de matéria, né? E a mecânica estuda o movimento dos corpos. E ela se divide em duas partes. Uma é a cinemática e a outra é a dinâmica. A cinemática ela estuda as características do movimento sem se importar com o que causa o movimento. Já a dinâmica ela vai estudar o movimento e suas causas. Então, por exemplo, quando a gente estuda o movimento de um carro, no caso da cinemática, ela vai se interessar em estudar as grandezas que descrevem esse movimento, como a velocidade, a aceleração, o tempo que o carro demora para percorrer um certo trecho. Já no caso da dinâmica, a dinâmica vai se importar com as forças que estão movendo o carro, as forças que fazem o carro parar, virar, acelerar ou diminuir a velocidade. Vai se importar também com a quantidade de energia que o carro está recebendo de seus motores, a quantidade de movimento do veículo. Então, a diferença entre as duas é essa. A cinemática ela se preocupa com as características do movimento e a dinâmica se importa com as causas do movimento do carro. Um conceito importante a gente discutir é o que é ponto material e o que é corpo extenso. Quando você vai estudar um caso de um corpo se movendo, se o tamanho desse corpo ele é irrelevante para você estudar esse movimento, ele é considerado um ponto material. Vamos pensar no caso de um trem que está fazendo uma viagem de 600 quilômetros. Quando eu calculo o tempo que o trem demora, quantas horas um trem demora se movendo a uma determinada velocidade para poder atravessar uma distância de 600 quilômetros, o tamanho do trem é irrelevante. Se o trem tiver 100 ou tiver 300 metros, a diferença no tempo de viagem vai ser tão pequena, mas tão pequena que a gente pode desconsiderar. Então, nesse caso, a gente considera o trem como um ponto material. Já quando a gente precisa considerar as dimensões do corpo para fazer um estudo, aí esse corpo ele é considerado um corpo extenso ou corpo rígido. Então, vamos voltar no trem como um exemplo, só que agora a gente vai querer calcular o tempo que ele demora para atravessar uma ponte de 100 metros. Aí, nesse caso, se é um trem de 100 metros, vai demorar um certo tempo. Se for um trem de 300 metros, aí esse tempo ele pode dobrar ou até triplicar. Então, nesse caso, o tamanho do trem ele é relevante para você estudar o movimento dele. E nesse caso, esse trem vai ser considerado um corpo extenso ou rígido. Então é isso, um corpo ele pode ser considerado ponto material e o mesmo corpo pode ser considerado um corpo extenso dependendo da situação. Numa situação em que o tamanho dele não influencia no resultado da análise, ele é considerado um ponto material. E quando o tamanho dele influencia no resultado da análise, ele é considerado um corpo extenso. Trajetória. A trajetória é como se fosse o caminho que o corpo faz conforme ele vai se movendo, como se você ligasse todos os pontos por onde ele passou. Então, se você imaginar um esquiador, conforme ele vai descendo a montanha, ele vai deixando a marca do esqui. Aquela marca do esqui marca direitinho qual que é a trajetória desse corpo. A distância percorrida é o tamanho do caminho que o corpo percorreu durante seu movimento. Então, se durante o movimento do corpo ele foi para um lado, para o outro, para cima, para baixo, a distância que ele percorreu vai ser a soma de todas as distâncias que ele percorreu em todos os trechos do seu movimento. Já o deslocamento, esse é a distância em linha reta entre o ponto que ele saiu e o ponto que ele chegou. Então, de repente, um corpo ele pode ter percorrido uma distância de 10 quilômetros, mas na verdade ele só se deslocou 1 quilômetro, se essa for a distância de seu ponto inicial e seu ponto final. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa figura.
Vamos pensar um veículo que sai do ponto A, vai até o ponto B, do ponto B para o ponto C e do ponto C para o ponto D. Nesse caso, a distância que ele percorreu foi o 1 km do A até o B, mais 4 km do B até o C, mais 5 km do C até o D. Porém, o deslocamento dele, que foi do ponto A até o ponto D, é de 5 km. Então, o deslocamento você considera o ponto inicial e o ponto final da trajetória. A posição do corpo. Bom, gente, depois de ver esses conceitos iniciais, agora a gente vai começar a aprender a descrever o movimento de um corpo, que essa é a função da cinemática, né? Então vamos pensar o seguinte: como é que eu posso determinar a posição de um corpo? Para você determinar a posição de um corpo, você precisa de um ponto de referência. E a gente determina, para fins matemáticos, a posição de um corpo como sendo a distância desse corpo até ponto de referência. O ponto de referência a gente chama de posição zero, a gente atribui o valor de zero para essa posição. Então vamos considerar nessa situação aqui, eu tenho um corpo vermelho posicionado no ponto E. Qual que vai ser a posição desse corpo, então? Bom, se a gente tomar o ponto C como referência, então o ponto C vai ser a posição zero. E nesse caso, o corpo vermelho que está na posição E vai ter uma posição S igual a 2 km. Veja que aqui a gente representa a posição pelo S minúsculo, né? Então, por que a posição do corpo E vai ser a posição de 2 km? Porque ele está a 2 km do seu ponto de referência. A gente percebe aqui também que a posição do corpo ela é relativa. O que é isso? Ela depende do ponto que a gente escolhe como referência. Se uma outra pessoa escolhesse o ponto B como referência ao invés do ponto C, então a posição do corpo vermelho seria de 4 km, que seria a distância entre o ponto B e o ponto E, onde o corpo está localizado. Vocês veem que a posição dele ela é a mesma. A única coisa é que, dependendo do referencial, você atribui valores diferentes para essa posição. Mas ele continua na posição ali do ponto E. Mas para o primeiro observador, ele está na posição de 2 km, nosso primeiro sistema de referência, considerando o ponto C como referência. E para o segundo observador, que considera o ponto B como referência, ele está na posição 4 km. Agora vamos considerar o seguinte. Digamos que eu tenho um segundo corpo, um corpo azul colocado no ponto B. E no ponto E continua o corpo vermelho. Se a gente considera o ponto C como referência, a posição do corpo azul, seguindo aquela regra que a gente falou, vai ser a posição S igual a 2 km, já que a distância entre o C, que é a referência, e o ponto B, onde está o corpo azul, é de 2 km. Porém, a posição do C também vai ser de 2 km, já que a distância entre o C e o E, onde está o corpo vermelho, é de 2 km. Só que a gente vê pela figura que os dois não estão na mesma posição. Então, quando a gente falar para as pessoas, considerando o ponto C como referência, o corpo vermelho está na posição 2 km e o corpo azul está na posição 2 km, a pessoa vai pensar que eles estão no mesmo lugar, mas nesse caso aqui eles não estão. Então, como é que a gente pode diferenciar esses dois pontos? Para resolver isso, o que a gente faz? A gente dá uma orientação para o nosso sistema de referência. A gente diz para que lado que ele vai ficar positivo e para que lado que ele vai ficar negativo. Então, no nosso exemplo, se a gente considerar para a direita como lado positivo, então a posição do corpo vermelho vai ser S igual a 2 km, porque está a 2 km do ponto C, que é referência, 2 km à direita do ponto C. Já a posição do corpo azul vai ser S igual a menos 2 km, porque ele está a 2 km do ponto C, só que é à esquerda do ponto C, ou seja, no sentido contrário ao da orientação que a gente deu para o sistema, que foi para a direita. Já, se a gente orientasse o nosso sistema para a esquerda, aí nesse caso a posição do ponto B seria de 2 km e a posição
do corpo vermelho seria de menos 2 km, já que o corpo azul está no ponto B, que está a 2 km do C, para a esquerda, ou seja, no sentido da orientação, e o corpo vermelho está no ponto E, que está a 2 km do ponto C, no sentido contra a orientação, ou seja, para a direita. Então, por isso, sua posição vai ser negativa. Então, quando a gente atribui uma direção para o nosso sistema de referência, ou um sentido para o nosso sistema de referência, a posição do corpo vai ser a distância até o ponto de referência, e o sinal dessa posição vai ser positivo se essa distância estiver no sentido positivo da trajetória, e negativo se essa distância estiver no sentido negativo da trajetória. Bom, agora que a gente já sabe definir a posição de um corpo, vamos entender agora o que é um corpo em movimento e o que é um corpo parado. Para a gente dizer que um corpo está em movimento em relação a um ponto de referência, a gente precisa verificar que a posição dele muda com o passar do tempo. Ou seja, se ele estava a 2 km do ponto de referência, com o passar do tempo ele vai estar a 3 km do ponto de referência. Isso significa que ele mudou de posição. E se ele mudou de posição, ele está em movimento. Agora, a questão dele estar em movimento ou não depende do referencial. Vamos pensar o seguinte. Se a gente tem uma pessoa parada na calçada e ela observa um carro passar, esse carro, se você tomar a pessoa como referência, o carro está em movimento. Por quê? A posição do carro vai mudando em relação à pessoa. A distância do carro em relação à pessoa, que é a referência, ela vai mudando, portanto o carro está em movimento. Agora, se você considera o motorista do carro como referência, nesse caso o carro está em repouso. Por quê? A distância entre o carro e o motorista ela não muda, ela permanece a mesma. Portanto, a posição do carro em relação ao motorista ela não vai mudar e o carro estará em repouso. Então, nesse caso, para a pessoa que está na beira da estrada, olhando o carro passar, o carro está em movimento, porque sua posição muda em relação à pessoa. Para o motorista, o carro está parado, porque a distância entre o carro e o motorista não muda. Bom, já que nós entendemos o que é o movimento, agora nós começamos a estudar suas características. A primeira delas é a velocidade. A velocidade, a gente pode pensar nela como a rapidez com que um corpo se move, né? Ela é definida como a distância percorrida por unidade de tempo, ou seja, quanto maior a distância que o corpo se move por uma unidade de tempo, a unidade de tempo pode ser uma hora, um minuto, um segundo, uma semana, um dia. Então, um veículo que se move uma distância maior a cada hora, ele vai ter uma velocidade maior do que um outro veículo que se move uma distância menor a cada hora. Se a gente disser que um veículo se move a 50 km por hora, a gente está dizendo que a cada uma hora ele percorre uma distância de 50 km. Então, a definição matemática da velocidade é a distância percorrida por unidade de tempo. E uma definição mais qualitativa a gente pode dizer que é a rapidez com que um corpo se desloca. Existem dois tipos de velocidade. A velocidade média, que é aquela que você considera quanto de distância o corpo andou em média durante um intervalo de tempo, a cada unidade de tempo. Então vamos pensar o seguinte, num veículo que fez uma viagem de 500 km em 5 horas. Isso vai significar que, em média, ele percorreu 100 km a cada hora. Mas isso significa que ele manteve a sua velocidade durante toda a viagem a 100 km por hora? Não, né? Ele pode ter parado no meio do caminho, pego o trânsito, se movido mais devagar. Num trecho mais longo, mais limpo, ele pode ter percorrido com a velocidade maior, de 150, 170 km por hora. Mas na média da viagem, na média dessas 5 horas, ele percorreu 100 km a cada hora. Então a velocidade média ela vai considerar um intervalo de tempo e qual a distância que se percorreu a cada unidade de tempo em média, nesse intervalo de tempo. Agora, a velocidade instantânea é a velocidade naquele determinado instante. Você está dirigindo seu carro, você quer saber a velocidade do carro, você olha no velocímetro. Essa aqui 120 km por hora. Isso é a velocidade instantânea. Ela não considera o intervalo de tempo, ela considera aquele determinado instante. Qual é a velocidade naquele determinado instante.
Uma outra coisa é relativa ao sinal da velocidade. A gente viu ali que para poder diferenciar a posição de dois corpos que estejam à mesma distância do ponto de referência, a gente dá uma orientação para o nosso sistema de referência. E quando a posição está para o lado positivo do sistema de referência, a gente dá um valor positivo. Se ela está para o lado negativo, a gente dá um valor negativo. Com a velocidade vai ser a mesma coisa. A partir de um momento que você orientou o seu sistema de referência, se o corpo se move no sentido do seu sistema de referência, a velocidade é positiva. Se o corpo se move no sentido contrário, aí a velocidade vai ser negativa. Um outro conceito é a aceleração. Então, se a velocidade mede a rapidez com que um corpo se desloca, ou seja, a rapidez com que um corpo vai mudando de lugar, a aceleração ela mede a rapidez com que a velocidade vai aumentando ou diminuindo. Ela é definida como a variação de velocidade por unidade de tempo. Então, ela te diz quanto que a velocidade aumentou a cada segundo, ou quanto ela diminuiu a cada segundo, ou pode ser outra unidade de tempo, como horas, minutos também. Então, se eu disser que a aceleração de um veículo é de 5 metros por segundo ao quadrado, isso significa que a velocidade aumenta 5 metros por segundo a cada segundo. Se a aceleração for positiva, significa que a velocidade está aumentando em módulo. Tá? O que é isso? A velocidade do corpo ela vai cada vez mais aumentando. E quando a aceleração é negativa, significa que a velocidade está diminuindo. Se a aceleração for nula, o que significa? Que a velocidade não está mudando, que a velocidade permanece constante. Bom, com os conceitos de aceleração e de velocidade, lembrando bem, velocidade é a rapidez com que um corpo muda de lugar. E aceleração é a rapidez com que a velocidade muda, ou seja, com que a velocidade aumenta ou diminui. Então, considerando aceleração e velocidade, a gente pode classificar o movimento. Primeiro, nós vamos aprender a classificar o movimento quando a gente considera só a velocidade. Considerando só a velocidade, se a velocidade for positiva, a gente diz que o movimento é progressivo. Se a velocidade for negativa, a gente diz que o movimento é retrógrado. E se a velocidade for nula, a gente diz que o corpo está em repouso. Agora, se você considera a aceleração, se a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, a gente diz que o movimento ele é acelerado, ou seja, a velocidade está em módulo aumentando. Se a velocidade e a aceleração têm sinais contrários, a gente diz que o movimento é retardado. Por quê? A velocidade está em módulo diminuindo. E se a aceleração for nula, aí a velocidade não está mudando nem diminuindo. A gente diz que o movimento é uniforme. Quais as confusões que a gente costuma fazer? Quando a gente costuma confundir aceleração e velocidade. Se a aceleração é zero, não significa que o corpo está parado. É a aceleração que é zero, não a velocidade. Velocidade zero, a aceleração zero significa que a velocidade não está mudando. Então a gente chama esse tipo de movimento uniforme. A velocidade zero significa que o corpo está parado, tá? Então a aceleração zero não significa corpo parado, significa velocidade constante. Se ele já estava parado e a aceleração é zero, aí sim ele vai estar parado. Agora, se ele estava em movimento e a aceleração é zero, ele vai continuar em movimento sempre com a mesma velocidade. E outra coisa, aceleração positiva significa sempre que ele está andando mais rápido se a velocidade tiver o sinal positivo também. Tá? Se eles tiverem sinais contrários, aí a velocidade vai estar diminuindo enquanto a aceleração está positiva, certo? Bom, gente, então esses foram os conceitos iniciais de cinemática. Na próxima aula nós já vamos começar a aprender a calcular a velocidade, calcular a aceleração e resolver alguns probleminhas em relação a isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado.